Oi, gente, tudo bem? Então, é o seguinte, nessa aula de hoje a gente vai dar mais uma passada nessa parte de geometria e polaridade molecular. Para isso, pegue sua apostila na página 56, exercício 5. Então, ele está bem completo, né? Tem vários exemplos, vamos pegar então esse exercício como base. Vale a pena você resolver todos os exercícios dessa etapa, né? Páginas 55 e 56. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O que eu fiz? Nesse exercício, ali no exercício 5, tem várias moléculas. Estou dividindo este exercício em 3 partes. A primeira parte, né, pessoal, que a gente vai ver lá, que são as moléculas que a gente já trabalhou na aula passada. Então, a gente só vai dar uma revisada. Aí, essas moléculas aqui que a gente vai estar montando, então, nesta aula. E no finalzinho dela, a gente completa a tabela falando das exceções, que são aqueles casos da contração e expansão do octeto. Aquelas moléculas que se estabilizam com mais de 8 elétrons ou menos de 8 elétrons. Tudo bem? Então, 3 partes, faça com calma. Bom, pessoal, então vamos lá. Só para você me acompanhar da aula passada. A gente tinha feito alguns exemplos. Nessa tua listagem aí, estes exemplos estão. Então, procura aí, caça aí em que linha que tá. Bom, o CO2, que é o dióxido de carbono, se você lembrar, pessoal, ele tinha uma geometria linear. Olhe lá no seu caderno na aula passada. Então, a gente só está completando, pessoal. Então, lá, era uma molécula linear. E no caso do CO2, pessoal, lembra que o carbono e os oxigênios puxavam mais os elétrons. Ou seja, as extremidades da molécula ficavam negativas. Como as extremidades ficavam negativas, os elétrons vinham para o lado do oxigênio, você tinha uma força puxando para a direita, uma força puxando para a esquerda. Aí, o que acontecia? Tua resultante era igual a zero e, portanto, uma molécula apolar. Então, uma geometria linear e a molécula era apolar. Tudo bem? No caso do NH3, pessoal, fica aí. No caso do NH3, vamos lá então. O que você tinha? Nitrogênio e os hidrogênios. Olha, assista a aula passada se você não lembra. Os hidrogênios eram menos eletronegativos que o nitrogênio. Então, os elétrons iam todos para o lado do nitrogênio. Então, primeiro que a geometria era piramidal, lembram disso? E a polaridade da molécula? Bom, se você olhar, então, os hidrogênios eram positivos, o nitrogênio era negativo. Uma parte da molécula é positiva, uma parte da molécula é negativa. 3 forças empurrando de baixo para cima. Portanto, você tem uma molécula polar. Certinho? No caso CH4, pessoal. Olha lá, CH4, carbono no meio, os hidrogênios nas extremidades. Que tipo de geometria é essa? Tetraédrica. Voltando então. Carbono, hidrogênio. Quem que é mais eletronegativo? Carbono. Então, os elétrons vão todos para o centro. Se os elétrons vão todos para o lado do carbono, as extremidades ficam todas positivas. Se as extremidades têm mesmo sinal, lembra do macetinho? Que tipo de molécula que você tem? De mesmo sinal, a molécula vai ser apolar. Beleza? E no caso da água, pessoal? Olha lá a água. Então, lá, lembra que você tinha o par de elétrons. Então, lá, deixa eu achar meu par de elétrons aqui. Aqui, só um pouquinho, fique aí. Olha lá meu par de elétrons, pessoal. Então, lá, tem meu par de elétrons. Então, empurra lá para cima, empurra para baixo, 4 grupamentos, lembra? E aí, acabou que ela ficou angular, lembrou? Muito bem. Quem não lembra, volta e assiste, pessoal. Bem importante aquela aula. O que acontece, então? Você tem o oxigênio e os hidrogênios. Olhe para essa molécula. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio ou os hidrogênios? O oxigênio. Isso significa que os elétrons vão para o lado do oxigênio, correto? O que acontece? Se os elétrons vão para o lado do oxigênio, o oxigênio fica negativo e os hidrogênios positivos. Tá tudo bem?
uma parte da molécula negativa, outra parte da molécula positiva, essa molécula vai ser polar. Então, a geometria é angular e a molécula é polar. Então, complete aí nessa página 56, exercício 5, essas moléculas que a gente já trabalhou. Tá tudo bem? Bom, então agora vamos pensar, pessoal, nessas que você não tem aí. Veja lá, você tem aqui o SO2 e o SO3. Então, lá já distribuí, o enxofre fica no meio, porque ele vai ter que ligar os dois outros oxigênios, correto? Da mesma forma no SO3, o enxofre no meio, os oxigênios nas extremidades. Bom, como é que funciona então? O enxofre está no grupo 16, assim como o oxigênio. Quem está no grupo 16 tem 6 elétrons na última camada. Quem tem 6 elétrons na última camada tende a fazer o que para se estabilizar? Ganhar 2. Então, se os dois querem ganhar, a ligação é do tipo covalente. Tudo bem até aqui? Muito bem, pessoal. Então, agora olhe para cá. Se eles querem ganhar 2, isso significa que tanto o enxofre quanto o oxigênio querem fazer quantas ligações? 2 ligações. Então, lá, fizeram as 2 ligações. Tudo bem? Eu poderia ter feito uma ligação com o oxigênio da direita, outro da esquerda? Não. Lembra do princípio básico, pessoal. Eu só vou mudar de elemento se um dos dois estiver estável, certo? Muito bem. Quando eu fiz as 2 ligações, tanto para o oxigênio quanto para o enxofre, eu estabilizei os dois, correto? Como é que eu ligo esse oxigênio aqui? Com uma ligação covalente coordenada, muito bem. O enxofre está estável, tem par de elétrons disponível, compartilha com o oxigênio. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, esse par de elétrons aqui pertence ao enxofre, mas passei aqui para estabilizar o oxigênio também, ok? Como é que eu monto minha fórmula, então, estrutural já com a minha geometria, pessoal? Bom, eu vou olhar para quem para determinar a geometria mesmo? Para o elemento do meio. Quantos grupos eu vejo à volta desse elemento do meio? Quantos grupos de elétrons? 3. A dupla que conta como se fosse uma coisa só. A covalente coordenada. E principalmente o par de elétrons, certo? Pessoal, veja lá no teu esqueminha. Das geometrias que você conhece, para 3 grupinhos, qual é a melhor geometria? É a trigonal plana. Olhe para cá. Trigonal plana, então, seria isso aqui, né, pessoal? 3 grupinhos, divido a minha pizza em 3 partes. Tudo bem? Vamos ajustar? Aqui eu tenho o quê? A dupla ligação. Dupla. Deixa eu melhorar. Ficou ruim. Dupla. Ó. Tá tudo bem? Aqui eu tenho a covalente coordenada, que a gente representa também por um traço. Olá, pessoal. Essa aqui é a covalente coordenada. Tudo bem? Olá. Ligado também ao oxigênio. E aqui em cima eu tenho o quê? Par de elétrons, que não está ligado a ninguém. Lembra que eu posso deixar assim, mas comumente a gente representa por um tracinho. Ora, pessoal, deveria ser trigonal plana, mas acabou ficando o quê? Um ângulo. Então, a minha geometria é angular. Tudo certo? Bem, agora vamos pensar em polaridade. Então, olhe para essa estrutura. E olhe na tua tabela periódica, pessoal. O enxofre e o oxigênio, os dois estão na família, no grupo 16, família 6A. Como é que eu sei quem que é mais eletronegativo? Quem está mais à direita, superior. Então, quem que está mais para cima? O oxigênio. Então, se você olhar na tua tabela e olhe, não deixe pegar a tabela, pessoal, tua tabela é tua amiga. Então, lá, pegue a tabela. Você vai ver que o oxigênio é mais eletronegativo. Bom, se o oxigênio é mais eletronegativo, entre o enxofre e o oxigênio, quem que puxa os elétrons com mais força? O oxigênio, polo negativo. Aí, os elétrons, esses grupos, esses 2 pares de elétrons, eles vão para o lado do oxigênio. Então, lá, o meu vetorzinho. Da mesma forma, do outro lado, entre o enxofre e o oxigênio,
o oxigênio é a parte negativa, os elétrons vão para o lado do oxigênio. Ó, pagando aqui, pessoal, só para não congestionar o meu exercício. Então, lá, os elétrons vão para o lado do oxigênio. E aí, olhe para a tua molécula, pessoal. Eu tenho duas forças puxando de baixo para cima. Se eu tenho duas forças puxando de baixo para cima, esse enxofre vai sair do lugar ou não? Vai. Por quê? Porque a resultante é diferente de zero. Se a resultante é diferente de zero, a minha molécula é polar. Então, lá, positivo, já que é oxigênio negativo. Tudo bem? Bom, para o SO3, pessoal, olha só. Novamente, estabilizei lá o enxofre e o oxigênio. Observe que o enxofre, quando eu estabilizei, o enxofre ele tem disponibilidade de fazer duas covalentes coordenadas. E como é que eu sei disso? Porque o enxofre tem 6 elétrons, usou 2 na ligação covalente comum, os 2 elétrons nas ligações covalentes comuns, e aí o que acontece? Sobram 2 pares disponíveis depois da estabilidade, certo? Então, o que ele vai fazer? Covalente coordenada para um oxigênio, covalente coordenada para outro oxigênio. Beleza? Vou olhar para quem, pessoal, para determinar a geometria? Pro enxofre. Então, lá, ele é que determina, ele que tem problema de espaço. Quantos grupos eu vejo à volta do enxofre? 3 grupos. 1, porque a dupla não consegue separar. Olha lá, 2, 3. Você me diz, para 3 grupos, qual a melhor geometria? Trigonal, plana. A pizza dividida em 3 partes. Tudo bem? E aí, o que você tem? Em cima, covalente coordenada com oxigênio. Aqui, covalente coordenada com outro oxigênio. E aqui eu tenho uma dupla ligação, pessoal, com o outro oxigênio. Ou seja, olha aqui para minha estrutura, olha lá. Olha a diferença, pessoal, daqui de cima para de baixo. Aqui forma um ângulo, aqui fica, por conta desse oxigênio que está ligado, uma trigonal plana mesmo. Certo? Então, a minha geometria é a trigonal plana. Você pode encontrar, pessoal, em alguns exercícios, triângulo planar. É a mesma coisa. É um triângulo formado num plano. Tudo bem? Bom, quero agora saber se essa molécula é polar ou apolar. Como é que eu faço? Vamos ver quem é mais eletronegativo. Olha lá, pessoal, faça meio direto aqui comigo agora. Entre o enxofre e o oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Consequentemente, o enxofre é positivo, certo? Mesma coisa acontece aqui. Olhe para as extremidades dessa molécula. Todas as extremidades têm mesmo sinal, todas elas são negativas, certo? Portanto, essa molécula é polar ou apolar? É uma molécula apolar. Se eu quiser representar os vetores, olá, pessoal, em todos os casos, os elétrons vão para o lado do oxigênio. Então, imagine, pessoal, 3 forças puxando com a mesma angulação para fora. Esse enxofre sai do lugar? Não sai. Tudo bem? Tranquilo? Lembre, pessoal, alguém está falando assim, mas depende da intensidade da força. Claro, na física, sim. Me interessa aqui o conceito básico. Tá puxando para onde? Beleza? Dúvida até aqui? Bem, no caso do O2. No caso do O2, pessoal, a gente quase que determina, só de olhar para a molécula, quase que não, a gente determina só de olhar para a molécula que tipo de geometria que ela tem. Ora, se eu só tenho 2 átomos do elemento, obviamente que um vai estar ligado ao outro. Obviamente vai formar o quê? Uma linha. Então, lá, pessoal, o oxigênio está no grupo 16 da minha tabela periódica, 6A, 6 elétrons, quer fazer 2 ligações. Olha lá, faço as 2 ligações. Estabilizei os 2 oxigênios, correto? Bom, como é que eu represento isso? Então, lá, oxigênio, oxigênio. Como eu só tenho 2 átomos, obviamente, essa geometria é
linear. Agora, olhe para cá um pouquinho. O que acontece aqui, pessoal? Quem que é mais eletronegativo aqui entre o oxigênio e o oxigênio? Ué, os dois têm a mesma eletronegatividade, certo? Se os dois têm a mesma eletronegatividade, alguém puxa os elétrons com mais força? Não. Então, como não puxa os elétrons com mais força, formam-se polos? Não. Se não se formam polos, a molécula é apolar. Então, eu vou ter uma molécula apolar. Tudo bem? No caso do H2S, enxofre quer fazer duas ligações, hidrogênio uma ligação para cada. Quem é que determina a geometria? O enxofre, que está lá no meio, apertado pelos seus elétrons. Vai lá, pessoal. Pensa comigo. Vou olhar para o enxofre. Quantos grupos eu vejo à volta do enxofre? 4. 1, 2, 3, 4. Hora da verdade. Para 4 grupos, qual é a melhor geometria? Fala aí. Muito bem, então lá é a tetraédrica. Quem respondeu tetraédrica, tá ligadinho já. Tudo bem? Bom, da tetraédrica, pessoal, o que você tem? Vou mexer aqui só um pouquinho nas representações para ficar bonitinho, mesma cor. Tudo bem? Lembre, pessoal, que a tetraédrica ela é tridimensional. Olha aqui um pouquinho. Só voltando. Lembre que ela é tridimensional, pessoal. Opa. Molécula errada. Essa daqui. Ela é tridimensional, certo? E quando você achata ela para colocar num plano, é que ela desce. Beleza? Ela aperta lá e desce. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Olhe para a tua molécula. O que você tem aqui, pessoal? Ligação com hidrogênio. Olhe para cá. Aqui você tem ligado alguém? Não, portanto, é só um par de elétrons que empurra. Certo? Aqui, ligado ao hidrogênio. E embaixo, par de elétrons que empurra. Opa, pessoal. Então, na verdade, ela deveria ser tetraédrica. Mas, na verdade, o que aparece é um ângulo. Então, é uma geometria angular. E qual é a polaridade dessa molécula, pessoal? Entre hidrogênio e enxofre, quem que é mais eletronegativo? O enxofre. O enxofre forma polo negativo, o hidrogênio polo positivo. Ou seja, os elétrons desta ligação vão lá para o enxofre. Duas forças empurrando em ângulo de baixo para cima, olha lá, o enxofre vai sair do lugar ou não? Entre aspas, vai sair, portanto, a molécula é polar. Perceba, pessoal, que a geometria faz toda a diferença para você determinar a polaridade da molécula, correto? Bom, no caso do CCl4, vamos lá rapidinho, pessoal. Faço as ligações. Certinho, carbono 4 ligações. O cloro 7A, grupo 17, 7A, tem 7 elétrons e, portanto, uma ligação apenas. Quem que determina a geometria? O elemento do meio. Quantos grupos eu vejo à volta do carbono? 1, 2, 3, 4 grupos. Para 4 grupos, qual a melhor geometria? Tetraédrica novamente. Diferença que, neste caso, todas as ligações estão completadas com o cloro. Beleza? Agora, olhe lá. A minha geometria é tetraédrica. E a polaridade? Como é que fica? Quem que é mais eletronegativo? O cloro. Então, lá, o cloro forma polo negativo. Carbono, consequentemente, polo positivo. Então, os cloros são todos negativos. Ora, pessoal, se todas as extremidades têm mesmo sinal, a molécula é polar ou apolar? Apolar. Então, minha molécula é apolar. Quero representar isso, pessoal, para justificar. Vou colocar meus vetores. Olha lá.
todos os vetores, puxando para o lado do cloro. Então, lá, tem o carbono. 4 forças puxando para fora com a mesma angulação. Sai do lugar ou não? Não sai, por isso ela é apolar. Beleza? Quero que você olhe agora essa molécula do HCN, o ácido cianídrico, né? O cianeto de hidrogênio. Bom, como é que funciona isso, pessoal? Como é que eu sei quem que fica no meio? Quem faz o maior número de ligações fica no meio. Então, se você for olhar aqui, nesses casos, pessoal, então, o macete é que quem faz o maior número de ligações acaba ficando no meio. Então, lá, o hidrogênio faz uma ligação, o carbono, grupo 14, olha na sua tabela, 4 elétrons faz 4 ligações, e o nitrogênio, grupo 15, 5A, faz 3 ligações. Quem que fica no meio? Carbono. Então, lá, carbono, da mesma forma como está. O hidrogênio tem um elétron, carbono. Olha lá, pessoal. E lembra quando eu falei para vocês que você distribui os elétrons aos pares? Observe que, como aqui eu já sei que eu vou ter que fazer 3 ligações com o nitrogênio, eu já vou deslocar eles para lá. Tudo bem? Nitrogênio tem 5 elétrons. Tranquilo? Então, lá, vou estabilizar. Hidrogênio faz uma ligação, carbono quer fazer 4, já tem uma, faltam 3. E quando eu fiz isso, eu estabilizei também o nitrogênio. Tudo bem? Bom, pessoal, quem é que determina a geometria dessa molécula? Carbono. Então, vamos lá. Olhe para o carbono. Quantos grupos você vê à volta do carbono? 2 grupos. Por quê? Porque lembra, pessoal, detalhe importante. Simples ligação, dupla, tripla e par de elétrons disponível conta como se fosse uma coisa só. Certo? Porque dupla e tripla eu não consigo separar muito. Então, lá eu tenho um grupo, 2 grupos. Ora, para 2 grupos, qual é a melhor geometria? Se um está de um lado, mais distante possível é do outro lado. Então, observe que o carbono faz uma ligação simples e uma ligação tripla. Beleza? Então, lá, hidrogênio, nitrogênio. Então, a minha geometria, ela é linear. Vamos para a polaridade agora. Deste lado primeiro, entre o carbono e o hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? O carbono. Se o carbono forma polo negativo, o hidrogênio, consequentemente, forma polo positivo. Certo? Então, lá, os elétrons vão para o lado do carbono. Do outro lado, carbono e nitrogênio, quem que é mais eletronegativo? O nitrogênio. Então, o nitrogênio forma polo negativo, carbono, consequentemente, polo positivo. Estes elétrons aqui, então, migram para o lado do nitrogênio. Ora, pessoal, 2 forças puxando para o lado de lá, obviamente que essa molécula seria do lugar. Ou seja, a minha resultante é diferente de 0. Portanto, a minha molécula é polar. Sossegadinho? O que eu quero que você observe? Novamente, as extremidades da molécula. As extremidades são o hidrogênio e o nitrogênio. O hidrogênio é positivo, o nitrogênio é negativo. Cargas contrárias, polar. Tranquilo? PCl3, pessoal. Vai lá, rapidinho. Fósforo, grupo 15, 5A, 5 elétrons na última camada, faz 3 ligações. O cloro faz uma ligação só. Então, lá, uma ligação para cada. Quem determina a geometria? Fósforo. Então, lá, quantos grupos eu vejo à volta do fósforo? 1, 2, 3, 4 grupos. Para 4 grupos, qual é a melhor geometria? Tetraédrica novamente. Beleza? Vamos ajustar, pessoal. Presta atenção. Então, lá, aqui eu tenho... De novo, a cor errada, não dá. Vamos lá. 4 grupinhos. Então, vamos lá. O que eu tenho? Cloro,
cloro, cloro. Aqui eu tenho o que ligado? Não tem ninguém ligado, mas eu tenho um par de elétrons que empurra. Olha lá. Deveria ser tetraédrica, mas acaba sendo uma pirâmide. Então, a geometria é piramidal. Muito bem. E aí, piramidal. E a molécula é polar ou apolar? Então, vamos lá. Entre o fósforo e o cloro, quem que é mais eletronegativo? O cloro. 7A. Então, lá, polos negativos, o fósforo, polo positivo. Os elétrons migram todos para o lado do cloro. 3 forças puxando para baixo, esse fósforo sai do lugar ou não? Sai, portanto, é uma molécula polar. Tudo bem? Observe, pessoal, que o fósforo, ele tem ainda um par de elétrons, então ele poderia fazer uma ligação covalente coordenada ainda, certo? Porque ele está estável e tem par de elétrons disponível, beleza? Muito bem, então lá a molécula polar. Tranquilo? No N2, pessoal, nitrogênio, grupo 15, 5A, 5 elétrons, quer fazer 3 ligações. Então lá, 1, 2, 3 ligações, beleza? 3 ligações. Bom, eu já sei de antemão, como eu tenho 2 átomos, a minha geometria só pode ser linear. 3 ligações, então ele faz uma tripla ligação. Os elétrons, o nitrogênio de um lado e o nitrogênio do outro, os elétrons não vão para lado nenhum, certo? Portanto, forma polo? Não forma polo. Molécula apolar. Certinho? Bom, então o que vai fazer? Agora a gente vai terminar esse exercício. Como? A gente vai ver os últimos casos de contração e expansão do octeto. Belezinha? Guarda esse segundinho aí. Então, como a gente estava comentando, pessoal, continuando então o finalzinho ali daquele exercício, ficaram faltando esses exemplos aqui, que são os casos especiais, pessoal. Que correspondem à contração e expansão do octeto, que eu comentei com vocês em uma das aulas anteriores, né? Bem, o que é uma contração do octeto? Contração é uma diminuição. Então, o que você vai ter? Uma estabilidade com menos de 8 elétrons na camada de valência. E você tem casos de expansão do octeto. Expansão do octeto significa o quê? Que você vai ter o quê? Uma estabilidade com mais de 8 elétrons na camada de valência. Certo? Bom, acaba que acaba sendo uma memorização, pessoal. Isso aqui não tem muito o que fazer, não. Por quê? Porque eles são... lembra que eu falei para vocês que a regra do octeto é mais exceção do que regra? Então, esses casos acabam aparecendo com uma certa frequência. Por isso, a gente acaba tendo que conhecer. Bom, então, quais são as 2 contrações mais comuns, pessoal? A do berílio e o do boro. Olha na tua tabela periódica. O berílio está no grupo 2A, ele tem 2 elétrons na última camada e ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Então, lá, no caso do BeH2, o que acontece? Eu vou ter o compartilhamento, porque ele quer ganhar nesse caso, né? E aí acaba que ele se estabiliza com 4 elétrons. Se você for olhar que tipo de geometria você tem aqui, pessoal, olha para o berílio. Quantos grupos à volta dele? 2 grupos. Se um está de um lado, o outro só pode estar do outro lado. Por isso, pessoal, você já deve estar fazendo aí junto comigo direto. A minha geometria é o quê? Linear. Agora, olhe para eletronegatividade. Entre o hidrogênio, olhe para as extremidades, mais fácil até, pessoal. Não importa se positivo ou negativo, não são o mesmo elemento? São. Portanto, vão ter mesmo sinal. Se vão ter mesmo sinal, a minha polaridade, essa molécula é polar ou apolar? É uma molécula apolar. Tudo bem? Então, olhe para as extremidades, mesmo elemento, vai ter mesmo sinal. Tranquilo? Muito bem. Olha aqui no BF3, pessoal. O boro, se você olhar na sua tabela periódica, ele está no grupo 13. Isso significa que ele tem 3 elétrons na última camada.
Matematicamente, era mais fácil perder esses elétrons. Mas no BF3, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. E aí, o que acontece? Ele vai querer compartilhar, se estabilizando com 6 elétrons, certo? Se você olhar aqui, pessoal, qual que é a geometria desse meu composto? Vou olhar para quem? Pro boro. Quantos grupos eu vejo à volta dele? 3 grupos. Vou puxar aqui em cima, pessoal. Olha lá, puxando aqui. Olha lá, o boro tem 3 grupos. 3 grupos, a melhor geometria é trigonal. Então, lá. Então, a minha geometria é a trigonal plana ou triângulo planar. Olhe para as extremidades, mesmo elemento, portanto, é uma molécula de que tipo? Muito bem, apolar. Sossegadinho? Bom, vamos para os 3 casos importantes de expansão do octeto. É o PCl5, SF6 e o do xenônio, pessoal, XeF4. Muito bem, pessoal. Ah, mas o fósforo se estabiliza sempre com mais? Não, depende com quem ele está. Por isso, este é um caso de exceção. Então, vamos lá, pessoal. Se você olhar aqui, o fósforo está ligado a 5 átomos de cloro. O cloro se estabiliza com 1 elétron. Isso com 8 elétrons, falta 1 elétron para se estabilizar, portanto, uma ligação. Isso significa que o fósforo vai fazer uma ligação com cada cloro. Olha que louco, povo. Tudo bem? Isto significa que, neste caso, o fósforo vai se estabilizar com quantos elétrons? 10 elétrons, certo? Então, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. É uma expansão do octeto, certo? Muito bem, como é que eu faço para determinar a geometria agora, pessoal? Então, é o seguinte, quantos grupos você vê à volta do fósforo? 5 grupos. Quando você tem 5 grupos, olhe para mim o que acontece. Olhe lá. Você vai ter uma estrutura deste tipo. Você vai ter 3 átomos ligados num plano. Olhe lá, pessoal. Tá neste plano. Um em cima, um embaixo. Certo? Essa geometria é uma geometria bipiramidal. Por que bipiramidal? Porque esqueça a parte de baixo. Você não vê uma pirâmide? Olha lá. Agora, olhe para a parte de baixo, esqueça a parte de cima. Você não vê uma pirâmide invertida? Então, é bipiramidal de base triangular. Então, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo e a base é triangular. Certo? Como é que a gente representa isso? Como é que você planifica? O que é planificar? Colocar num plano. Então, lá, estou puxando aqui em cima. Vou fazer aqui do lado. Olha lá, o P, coloco a minha base triangular planificada. Um para cima, um para baixo. Certinho? Aí, coloco os átomos de cloro. Pessoal, veja. Então, lá é uma bipirâmide de base triangular e a minha molécula é polar ou apolar? Olhe para as extremidades. Você não precisa nem ficar fazendo muito vetor agora, basta olhar para as extremidades. Olha lá, todos os cloros, todos vão puxar os elétrons, todos eles vão ficar negativos, portanto, a molécula vai ser apolar. Então, a minha geometria é uma bipirâmide ou bipiramidal de base triangular. E a molécula vai ser uma molécula apolar. Tranquilo? SF6, pessoal. E agora a gente está quase fechandinho tudo aqui que você precisa saber de geometria e polaridade. No SF6, acontece a mesma coisa. O enxofre, se você olhar na tua tabela, ele está no grupo 16, 6A, tem 6 elétrons, que é fazer 2 ligações. No caso do SF6, ele liga-se a 6 átomos de flúor.
O flúor está no grupo 17, 7A, 7 elétrons, quer fazer uma ligação. Ou seja, neste caso, o enxofre, olha lá, faz uma ligação com cada flúor. E aí o enxofre se estabiliza com quantos elétrons? 12 elétrons. Por isso é uma expansão do octeto, certo? Como é que fica a geometria disso? A geometria disso, pessoal, fica... Deixa eu achar aqui minha moléculazinha. Subiu. Estava aqui. Só um pouquinho. Ah, tá aqui. Olha cá. Então, o que você tem aqui, pessoal? Olhe primeiro para a base. Uma base quadrada, tá vendo? Tá vendo um quadrado aqui? Aí, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Então, lá, você pode dizer que você tem uma bipiramidal de base quadrada. Olhe de novo, pessoal, base quadrada, tá enxergando a base? Uma pirâmide para cima, uma pirâmide invertida para baixo. Ou a gente usa o termo octaédrica, certo? Então, pode ser bipirâmide de base quadrada, você pode encontrar, mas pode encontrar também octaédrica. Então, a geometria é octaédrica. Olhe para as extremidades, todas flúor. Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Isso significa que todas as extremidades têm sinal negativo. Se todas as extremidades têm mesmo sinal, a molécula vai ser apolar. Bom, vamos fechar então, pessoal. XeF4. Olha que coisa doida. O xenônio, que é um gás nobre, tem 8 elétrons na última camada, ele se liga ao flúor. Então, a gente tinha lá aquela informação de que ele não faria ligação, mas, veja, todas as exceções à regra é uma exceção à regra. O xenônio, então, tem os 8 elétrons na última camada, o flúor faz uma ligação como de costume, significa que o xenônio vai fazer uma ligação com cada flúor. Olá. Significa que o xenônio se estabiliza com mais 8 elétrons, a expansão do octeto, certo? Bom, o que acontece aqui? Mesmíssimo raciocínio, pessoal. Olha para o xenônio. Quem que tem problema de espaço? O xenônio. Ele vai determinar a geometria, certo? Quantos grupos você vê à volta do xenônio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho? Ótimo. Para 6 grupos, a gente tinha visto que a melhor geometria seria a octaédrica. Ok? Só que tem o seguinte, você vai ter o par de elétrons em cima e o par de elétrons embaixo. Então, lá, um par de elétrons em cima e um par de elétrons embaixo. É um octaedro do mesmo jeito. Só que esse par de elétrons não aparece. E aí, o que você acaba tendo? Um quadrado. Quadrado planar. Certo? Então, a geometria aqui é quadrado planar. Olhe para as extremidades, todas elas são de flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo, por isso a minha molécula também vai ser o quê? Chuta aí, o que é? Apolar. Tudo bem, pessoal? Então, olhe de novo aqui. 6 grupinhos é o octaedro. Só que aqui eu tenho par de elétrons. Sossegadinho? Ok, pessoal. Vamos fechar aqui? Última coisa, então, que eu comentei também, só estou oficializando. Regrinha de solubilidade. A regra de solubilidade diz que semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Que quem é apolar se dissolve em quem é apolar. Quem é polar se dissolve em quem é polar. O que vale muito a pena você lembrar? Da água, pessoal. Então, lá, a água é polar. Certo?
Isso significa que as substâncias polares vão se dissolver em água, substâncias apolares não se dissolvem em água. Então, por exemplo, se você está lá cozinhando, ajudando sua mãe lá na cozinha, sua mão ficou suja de óleo, adianta você lavar lá na água? Não adianta. Por quê? Porque o óleo não se dissolve na água. Por quê? Porque o óleo, se a água é polar, o óleo é apolar. Por isso você não consegue dissolver. Aí você usa lá o detergente, que você vai ver no terceiro ano como é que ele funciona. Tudo bem, pessoal? Então, não esqueça, regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Quem é polar se dissolve em quem é apolar. Quem é apolar se dissolve em quem é apolar. Não dá para perder de vista de jeito nenhum que a água é uma molécula polar. Beleza? Tranquilo? Bom, daquela listagem toda do exercício, pessoal, ficou o pH 3. Então, tenta montar a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural que se deve chegar na piramidal e polar. Beleza? Dúvidas? Então tá, qualquer coisa a gente se conversa na plataforma. Um abraço, até a próxima.